capítulo 10, em nome de Jesus, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações grandiosamente, irmão. Muitas das vezes nós falamos muito sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, e muitas das vezes nós não procuramos entender o contexto dessa palavra, o que significa para cada um de nós essa palavra, qual a importância que essa palavra tem na nossa vida, qual a importância, qual o direcionamento que essa palavra tem para mim, qual a importância que eu tenho que caminhar nessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre isso, irmão. Hoje nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus. Amém? Então peço, irmãos, que abram sobre mais uma vez. Romanos capítulo 10, versículo 8, em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós na palavra. Vamos entender e compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, irmão. Todas as vezes que a palavra do Senhor ela vem dizer sobre o fundamento dela, irmão, é para que possamos continuar firmes. Continuar firmes, e não só firmes, irmão, é consistentes em Cristo Jesus. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim em nome de Jesus. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem? Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença da Tua igreja nesta noite, nesta quinta-feira. Nessa quinta-feira, culto de libertação, ao qual o Senhor se faz presente na vida de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, através de nossos corações, Senhor. Use a cada um de nós, ó Pai, para poder entender e compreender através do Teu Espírito, Senhor. Que nós não vimos receber essa palavra, Senhor, na nossa carne, no nosso intelecto, na nossa mente humana, mas vimos receber na mente de Cristo, para que possamos entender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Então fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu havia falado para os irmãos sobre a questão da palavra de Deus. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa a falar para eles, como Jesus está falando hoje para cada um de nós, irmão. O principal de tudo, irmão, onde começa tudo, irmão. A obra, ela começa através da palavra. Logo no começo de João, se você ler lá no Evangelho de João, você vai ler que o título do primeiro versículo é o verbo se fez carne. Irmão, então você para analisar aqui o quê? O começo da nossa salvação, irmão, foi a palavra de Deus, que é Jesus Cristo em cada um de nós. Porque o verbo que se fez carne para cada um de nós foi quem? Cristo. Foi Jesus aqui, a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, a salvação, cruz, foi onde startou a palavra de Deus. E aqui ele começa dizendo para cada um de nós, mas que diz, versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Irmão,
para aqueles que ele estava ensinando, irmão, que a palavra, ela se firmou no nosso coração. Essa palavra que é Jesus Cristo, irmão, ela se firmou dentro de cada um de nós. E você para analisar, irmão, a importância que ela tem na nossa vida. Porque sem a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, irmão, quando nós falamos a palavra de Deus é o quê? Jesus Cristo na nossa vida, irmão, ela não tem importância nenhuma. Você para analisar, irmão, que até mesmo entre os homens, entre as pessoas, que a pessoa sem palavra, irmão, ela não tem muita relevância. Ela não tem muito parecer nas coisas. Por quê? Porque aquela pessoa não tem palavra. Aquela pessoa, você fala uma coisa para ela fala sim, vamos lá. Quando você vai ver, a pessoa não está. Aquela pessoa, ela se torna irrelevante naquilo que ela diz. Por quê? Porque ela não tem palavra. Irmão, assim somos cada um de nós sem Jesus. A nossa vida, ela não tem relevância. A nossa vida, ela não tem sentido. A nossa vida, ela não tem muita importância. Por quê? Porque eu não tenho a palavra dentro de mim. Eu não tenho aquilo que é mais importante no meu coração. Porque aquilo que faz eu ser importante, irmão, é Jesus na minha vida. É a palavra de Deus na minha vida. É isso aqui, irmão. Jesus Cristo dentro de mim. É o Espírito Santo de Deus me conduzindo como eu devo andar, como eu devo proceder. Então, se eu não tiver essa palavra, irmão, eu não tenho sentido. A minha vida não tem sentido. A nossa vida não tem sentido sem a palavra. A nossa vida não tem sentido sem Jesus. Por quê, irmão? Porque sem Jesus, irmão, o barco vai cair. O barco vai afundar. O carro vai bater. Sem Jesus no comando, sem Jesus dirigindo, irmão, você vai ver como está o mundo aí agora. Por quê? Porque o mundo não tem a palavra. O mundo, ele não tem Jesus. O mundo, ele não tem valor, porque não tem a palavra. Irmão, se eu não tiver Jesus em mim, irmão, eu não tenho valor. Se eu não tiver Jesus em mim, irmão, que é a palavra de Deus, eu não tenho relevância. É por isso que muitas das vezes, quando eu vou tentar, quando a igreja ela tenta pregar, ela tenta falar, ela tenta fazer, ela tenta isso, ela tenta aquilo, e não dá certo. Por quê? Porque não tem relevância a vida dela sem Jesus. Não tem relevância a vida dela sem a palavra. O Espírito Santo, irmão, ele tem me falado muito essa semana sobre isso, irmão, sobre a palavra. Você para analisar que uma pessoa sem palavra, ela não tem moral, ela não tem caráter, ela não tem como falar nada para ninguém, não tem como exortar ninguém. Por quê? Porque não tem palavra, não tem compromisso, irmão. Não ter palavra não é não ter compromisso com as coisas. É estar igual a última pregação que nós vimos sobre a herança. É estar igual o filho pródigo, irmão. Está gastando tudo aquilo que Deus deu deliberadamente. E aí ele continua dizendo para cada um de nós: está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O quê? E o que ele está querendo dizer para cada um de nós, irmão? Que ele já confirmou em cada um de nós essa palavra quando esse verbo se fez carne. Ele confirmou em cada um de nós, a partir do momento que Jesus veio aqui na terra, encerrou, irmão, o pecado de cada um de nós e morreu por cada um de nós. Aí eu passei a ter a palavra. Aí eu passei a ter valor. Aí eu passei a ter... Por que eu passei a ter valor, irmão? Porque o pecado não se faz mais parte dentro de mim. O pecado, ele não compactua mais na minha vida, irmão. Eu passei a ter valor porque aquilo que impedia de eu estar com Deus, irmão, não impede mais. Aleluia. Aquilo que impedia, aquele véu, irmão, ele se rompeu. Para que nós possamos ver a luz de Cristo, que foi através da palavra. Jesus Cristo. A palavra. E aí ele continua dizendo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Irmão, você para analisar que toda a procedência que o apóstolo Paulo ele vai ensinar, antes de tudo, ele explica a palavra. Porque tudo começa através da palavra. Porque se você conversa com alguém uma coisa, irmão, você diz o quê? Eu vou estar lá. Você não diz? Não, eu vou estar lá. Só que esse estar lá, irmão, ainda não chegou. Você só está o quê? Com a tua palavra. Aquele dia ainda não chegou. Aquele momento ainda não chegou. Eu só tenho a minha palavra.
irmão, o momento de nós estarmos com Cristo ainda não chegou. O momento de nós estarmos para ser participantes do reino de Deus fora aqui dessa terra, irmão, ainda não chegou. E o que resta a cada um de nós? O que é tudo para cada um de nós? É o quê? A palavra. É tudo para cada um de nós a palavra. E aí ele continua dizendo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Meu irmão, antes de qualquer coisa, você precisa ter a palavra dentro de você. Antes de qualquer coisa, irmão, você precisa ter a palavra enraizada no teu coração. Porque você passa a ter valor. Você passa a ter credibilidade. Porque quando você diz uma coisa, irmão, você vai lá e faz. É por isso que Deus, Ele confirmou o amor dele em Jesus Cristo. Porque não adianta nada Deus dizer, eu amo eles, eu amo eles, eu amo eles, e não faz nada por cada um de nós. Então Ele falou, Ele pensou para cada um de nós, eu vou enviar Ele. Por quê? Porque pela minha palavra que eu digo que eu amo eles, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer, vai consumar tudo aquilo que tem que fazer. E aí é onde que vai acontecer na nossa vida, irmão. Então tudo começa pela palavra. Entenda isso, irmão. Tudo começa pela palavra. E aí ele continua dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, calma aí, irmão. Para um pouquinho para analisar aqui. A confissão da minha salvação, irmão, é pela palavra. A confissão, irmão, daquilo que eu vou fazer, irmão, primeiramente tem que ser pela minha palavra, depois pelas minhas ações. Jesus Cristo, quando ele abençoou, levantou o pão, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, antes de acontecer o milagre da multiplicação, ele teve que fazer o que primeiro? Acrescentar. Que era o quê? A palavra dele com Deus. É por isso que é importante, irmão, a igreja estar sempre num diálogo com Deus. É por isso que é importante a igreja estar orando, porque eu orando é a minha palavra com Deus. E eu estar aqui na palavra, aqui, irmão, é a palavra de Deus para cada um de nós. Essa é a importância, irmão. Eu só tenho valor por essa palavra. A minha vida só tem sentido por essa palavra. A sua vida só vai andar para frente, só vai andar, irmão, por causa dessa palavra, por causa da misericórdia de Deus para cada um de nós. É por isso que Deus ele trata, irmão, com muita delicadeza a palavra. É por isso que Deus ele trata com muito amor, irmão, a palavra. Por quê? Porque a palavra é tudo para cada um de nós. É Jesus Cristo. É por isso que Ele fez, irmão, o que fez por cada um de nós, consumou, encerrou o nosso pecado, irmão. Por quê, irmão? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem é a graça? Quem é o favor prestado para cada um de nós? Jesus Cristo, irmão. A palavra. Só pode ser consumado a obra nas nossas vidas, irmão, por causa da palavra. Só pode ser consumado nas nossas vidas, irmão, tudo aquilo que Deus falou para cada um de nós, por causa da palavra. As promessas que Deus faz na nossa vida, irmão, aquilo que nós temos no nosso coração, que Deus falou que vai fazer, irmão, primeiramente tem que vir da palavra, depois da prática. Depois vem aquilo que é consumado. Porque primeiramente Deus enviou Jesus. Antes de fazer qualquer trabalho, Ele primeiramente enviou, através do que? Da palavra dEle. Para depois Ele fazer o que Ele tinha que ser feito. O que tinha que ser feito por cada um de nós. Então por isso que Ele está dizendo, irmão, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E Ele continua dizendo para cada um de nós, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Sabe por que, irmão, que não será confundido? Sabe por que não será confundido? Porque quando um cristão ele entra em ação para poder falar, é totalmente diferente de como o mundo fala. Quando o cristão, irmão, quando o Filho de Deus ele entra para poder falar, irmão, é totalmente diferente daquilo que o mundo diz. É por isso que ele não será confundido. Você só vai ser confundido se você estiver falando da mesma forma que o mundo fala. É por isso que Deus dá importância à palavra. Porque a palavra do mundo é a palavra do mundo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, irmão. É diferente. Então você não será confundido. Por quê? Porque a palavra que nós falamos é o que vai definir de quem nós somos e de quem nós pertencemos.
Por quê? Pela palavra. Você só não será confundido, irmão, se a palavra que você disser for de Cristo, for de Deus, for verdadeiramente de Deus para cada um de nós. Amém, igreja? E aí ele continua dizendo: porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Irmão, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é para a igreja. Igreja, cada um de nós, irmão, não é templo. Igreja, são os membros, o corpo de Cristo, que muitas das vezes se acha incapaz de fazer aquilo que é de Deus. Muitas das vezes, irmão, eu me acho incapaz de fazer isso para Deus, de fazer aquilo para Deus, irmão. Agora ele está dizendo aqui, ó, ele é rico com todos. A palavra dele é para todos. Não existe grego, não existe judeu, não existe brasileiro, não existe argentino, não existe europeu, não existe nada disso, irmão. É para todos. A palavra que ele prega para cada um de nós, irmão, é para todos. Não há exceção. Então você é capaz. Porque se meu pai é rico, automaticamente eu também sou rico. Então se Deus é rico para com todos, irmão, eu também sou rico pela palavra dele. E não é rico, irmão, nem de bens materiais, nem de coisas terrenas que perecem, não. É rico o quê? Da palavra de Deus, daquilo que me faz viver, do poder, da graça, da virtude, daquilo que eu entendo que Deus é para mim. Aí eu passo a ter valor, irmão, por causa da palavra, por causa de Jesus, irmão. Eu só posso ter valor quando essa palavra está em mim. Eu só posso ter valor assim, irmão. Porque se eu tivesse valor para o mundo valorizaria. Eu escuto muito bem aquilo que meu pai disse uma vez para mim, que quando ele largou todas as coisas, ninguém mais queria saber dele, os amigos, os colegas, ninguém queria mais. Sabe por quê, irmão, que não quer mais? Porque é um outro padrão de vida. Não bate. A palavra que Deus fala para cada um de nós é diferente da palavra do mundo. Se eu estou compactuando com aquilo que é do mundo, irmão, você não está você não está na palavra de Deus. Infelizmente, irmão, nós temos que abrir um olho para nós entendermos não só uma coisa. Eu entendo a palavra de Deus, eu entendo Jesus, eu entendo a cruz do Calvário, eu entendo que ele fez milagres, eu entendo. Entender é diferente de você viver. Entender é diferente de você estar. Entender é diferente de você permanecer, irmão. A igreja de verdade, ela entende. A igreja, irmão, é o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Ele não precisa só entender, ele precisa viver. Porque aqui ele está explicando para cada um de nós. Primeiro eu confesso com a minha boca e depois eu vivo a palavra. Primeiro eu confesso, primeiro eu digo que o Senhor é o suficiente salvador da minha vida e depois eu vivo a salvação. Primeiro eu digo que a cura foi feita, estabelecida na minha vida, para que depois eu seja curado. Primeiro eu digo, irmão, a importância de Deus para a minha vida, para que a importância de Deus depois se faça na minha vida. Tudo começa pela palavra, irmão. Tudo começa pela palavra. Tudo começa pelo dizer. Tudo começa na forma de conversar. Porque você vai analisar que Pedro, ele mesmo estando em erro, estando em falha, negando a Jesus, eles chegaram para ele e falaram assim: eu te conheço. Tu andou com eles. Tu andou com eles. Mesmo ele estando em erro, irmão, as pessoas que estavam em volta sabiam que ele andava com Cristo. E aí muitas das vezes as pessoas sabem que nós andamos com Cristo, sabem que nós temos a palavra, sabem que nós temos condições de dar alguma coisa, irmão. Não é algo terreno, é o que é a palavra de Deus, irmão. E muitas das vezes o que eu faço? Eu nego. Muitas das vezes eu nego. Negar, irmão, não é só você dizer: não, eu não sou de Cristo, não, eu não faço isso não. Negar, irmão, é você, muitas das vezes, se colocar como incapaz de fazer aquilo que Deus já te capacitou, já te deu a riqueza para você fazer. Isso é se negar. Isso, irmão, é você não compactuar com as coisas de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmão. Preste atenção nisso aqui, irmão, na palavra que tem que estar em cada um de nós, enraizada no nosso coração, para que nós possamos entender, irmão. Quer viver bem na
Deus está falando para mim, irmão, então viva a palavra. Viver a palavra não vem aqui, viver Jesus, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo, ousadamente, ele chega e fala assim, ó, sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Irmão, sabe por quê? Porque ele tinha certeza no coração dele que ele fazia aquilo que Cristo fez. Isso é ter certeza, irmão. Mas não é porque Paulo, ele se achava, ele não tinha erro, ele não tinha falha, irmão, não era isso não. Sabe por quê? Porque é diferente aquele que vive na palavra, aquele que vive, irmão, em sintonia com as coisas de Deus, vive em convivência com as coisas de Deus. Aqui é diferente, irmão. Você sente um ambiente diferente. Você entra numa casa de uma pessoa que vive realmente a Cristo, você vê a diferença estabelecida naquele lugar. Por quê? Porque a palavra que aquela pessoa diz, irmão, é diferente da palavra que os outros dizem. É diferente, irmão. Aí você fala, vira pra mim e fala, a pessoa vai errar, vai falhar. Pois sim, irmão. Mas quando a palavra de Deus diz, seja santo porque eu sou santo, é porque ele quer dizer o quê? Que você é separado. Ser santo, irmão, não quer dizer que você vai estar 100% certo, irmão. Ser santo quer dizer que você é separado do mundo. Que você, a sua palavra, irmão, é separada da palavra do mundo. Aleluia. É isso que quer dizer ser santo, irmão. Ser santo, meu irmão, quer dizer que você é separado, irmão. O mundo está para o lugar dele e você está no lugar de Cristo. Viver a Cristo, irmão, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque ele mesmo diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom? Tem de bom? Tem de bom? Ânimo. Glória. Ele já teve para cada um de nós. Sabe por quê, irmão? Porque ele já tinha falado para cada um de nós, tinha dito. Pelo nome dele, irmão. Pelo nome dele, muitos sofreram. Pelo nome dele, muitos padeceram. Mas chegou a cada um de nós. Por que não pode chegar na minha próxima geração, irmão? Por quê? Como, irmão, que vai chegar a minha próxima geração, irmão? É pelo quê? É pelo quê? Pela palavra. Para que eu fale, irmão, das coisas de Deus e depois proceda com aquilo que é condizente com Deus, irmão, para que possa chegar na geração seguinte, para que chegue, irmão, ao Pietro, a Ana Júlia, aos filhos, irmão, a Sarinha, a Ágata, irmão, essa aqui é a próxima geração, irmão. Para que chegue até eles, eu preciso o que? Falar, irmão. Para que chegue aos seus filhos, aos seus netos, irmão, você precisa falar. E falar das coisas de Deus é viver, irmão, não é só falar. Porque aquela pessoa que só fala, ela não tem credibilidade, irmão. Isso não é diferente nas coisas de Deus, não. Eu vou falar, chegar para o meu irmão, vamos fazer uma coisa, meu irmão, vou estar lá. Chega lá outro dia, o irmão não está. Pai, eu vou fazer tal coisa. Chega lá, eu não faço. Cadê minha credibilidade? Cadê minha palavra? Irmão, isso aqui não é só para o homem, não. O homem ele tem que ter caráter. Não é isso que eu pedi? O homem tem que ter caráter. A mulher também tem que ter caráter, irmão. Isso aqui, irmão, eu posso entender através das coisas de Deus. Porque Deus ensina a cada um de nós, irmão. Tem isso aqui, ó. A palavra. Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entra na minha vida, irmão, eu consigo ser transformado. Então esse é o fundamento, irmão. Esse é o fundamento de cada um de nós, é a palavra. E aí ele continua dizendo: como, pois, invocarão aquele que não creram? Sabe por que ele diz, irmão? Por quê? Porque é pregado para cada um de nós. Mas se você não crê, irmão, é consequência daquilo que você não fez. E aí ele continua dizendo, no versículo 15, como pregarão se não forem em... Opa! Como pregarão? Como, irmão? E como pregarão se não forem enviados? Precisa alguém para poder falar. Precisa alguém para poder dizer, olha, Jesus salvou você. Jesus fez isso por você. A palavra transforma isso. A palavra é isso. A palavra é aquilo. Irmão, é através da palavra. E aí ele continua dizendo, versículo 16, mas nem todos obedecem
partir de quando entra Cristo, Mateus, entra Cristo no Evangelho, e ele continua dizendo, nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por quê? Deus, eles estavam os discípulos, quando Jesus se transfigurou com os discípulos, e apareceu ali os profetas, e Deus vira e fala para ele assim, ó, esse aqui, ó, Jesus, ó, escuta ele, escuta a Jesus, esquece isso aí, esquece o passado, esquece os outros, escuta ele, escuta Jesus. Sabe por que Deus falou isso, irmão, para os discípulos que estavam lá junto com Jesus? Sabe por que ele falou isso? Porque Jesus, irmão, é a palavra de Deus. Aquilo que Jesus fazer na nossa vida, irmão, é a consumação da palavra de Deus na minha vida. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. É a consumação. Aquilo que Jesus fazer na tua vida, a transformação. Sabe aquela transformação que ele deixou na tua vida? Sabe aquela transformação de quando você era mau e hoje você se torna uma pessoa boa? Sabe aquela transformação que hoje você é uma nova criatura? Pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus na minha vida. Eu só posso ter essa transformação, essa vitória. Eu só posso vencer, irmão. Porque quando Jesus fala para cada um de nós que nós somos mais do que vencedores, é o que ele diz aqui, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus para nós. É isso que ele é, irmão. Amém, igreja? Amém. É a palavra. Sabe uma coisa que nós vamos ver aqui, irmão? Abra suas Bíblias. Mateus capítulo 5. Olha a importância que Jesus dá. Olha essa importância, irmão, para você prestar atenção no fundamento. Não é só você entender, não é só você dizer, oh, nossa, foi uma palavra boa, nossa, foi muito legal, nossa, foi muito interessante. Não, é você viver. Ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz aqui, ó, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência. Mais uma vez, irmão, Mateus 5, 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Para analisar isso aqui, irmão. Sabe por que é procedência maligna, irmão? Porque entra a mentira, entra o pecado, entra a incoerência, e tudo que está fora disso, irmão, não tem parte com Deus. Sabe por que ele diz aqui? Isso aqui é para poder ensinar para o cristão que ele precisa ter caráter, irmão. Que ele precisa ser, é o que o apóstolo Paulo, que nós entendemos no estudo de terça-feira. Que eu seja ministro. Sabe o que é isso aqui? Ó? É a palavra que o apóstolo Paulo estava falando. Chegou para os romanos e falou assim, ó, que eu seja ministro. Isso é a palavra, irmão. Isso é você entender, falar assim, ele disse sim. Ele disse sim para o Evangelho. Nós temos que dizer sim para a palavra, irmão. E se aquilo que não é para poder fazer, aquilo que não é de procedência de Deus, então eu tenho que dizer não. Não tem meio termo, irmão. Não existe isso. Seja porém o vosso falar, sim, sim, e não, não, irmão. Tirando disso aí, ó, é tudo procedência maligna. A palavra está sendo escrita para cada um de nós. Temos que entender isso, irmão, para nós terminarmos em nome de Jesus rapidinho. Só para não deixar os irmãos aqui. Gálatas capítulo 2. Só vou ler em nome de Jesus porque a hora já está nos cobrando. Gálatas capítulo 2. Amém? Gálatas 2,14 diz assim: mas quando vi que não andavam bem e
e diretamente conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Irmão, preste atenção nisso aqui, rapidinho. O apóstolo Paulo, ele deu uma bronca em Pedro. Porque Pedro, ele queria falar, ele disse uma coisa para as pessoas que estavam ali e fez algo totalmente ao contrário, irmão. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Que através da nossa palavra, irmão, nós vamos ser reconhecidos aos que estão à nossa volta. Através daquilo que nós falamos, irmão, nós podemos resplandecer negativamente entre as pessoas. Pedro aqui, ele foi negativo. Negativamente perante a qual Paulo chegou e descascou nele. Sabe o que me ensina aqui, irmão? Que se algum irmão aqui dentro do ministério estiver de uma maneira incorreta, fala de uma forma, você chega aqui e fala de uma forma, irmão, totalmente diferente daquilo que vive, irmão, eu tenho condição de chegar em você e te dar uma bronca. Mas é uma bronca, irmão, não é uma bronca de humano, de pessoa do intelecto, não. É uma bronca que é de espírito. Porque essa bronca que ele viu aqui é de espírito, irmão. Então a nossa palavra, irmão, ela tem que ser sim, sim, não, não. Se você faz, então faz. Não faz, então não faz, irmão. Ele diz aqui, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por quê? Como que tu quer transformar a tua família se você não vive como Cristo? Como que você quer transformar a sua casa, transformar as pessoas que estão à sua volta, pregar o Evangelho, curar, libertar, se você não está fazendo como Cristo? Se eu não estou fazendo como Cristo, irmão, não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca, irmão. Então entenda isso. Compreenda. Não só entenda, como viva a importância, o fundamento que essa palavra. Preste atenção nisso aqui, irmão. O fundamento que essa palavra tem na sua vida. Porque quando a pessoa começa a entender, irmão, o fundamento que essa palavra tem, irmão, você vê a transformação do Espírito Santo na pessoa. Você vê a transformação de Cristo, irmão. Saiba que quando eu digo palavra, é quem? Cristo na nossa vida. Amém, irmão? Então fique com essa palavra, entenda e compreenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém?